Reinaldo, o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, certo, afirma que de hoje não passa o anúncio da demissão do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano. Certo. O ex-presidente do PSL se tornou o centro de uma crise depois da revelação de um esquema de candidaturas laranjas no partido. O Diário Oficial da União de hoje foi publicado ainda sem a exoneração, surpreendendo praticamente todo mundo que não faz parte do governo. A expectativa é de que o anúncio seja feito até o fim do dia. Segundo o jornal O Globo, o presidente Jair Bolsonaro ofereceu ao ministro uma função de embaixador em Roma. No entanto, Bebiano teria recusado a oferta. E olha aqui, o Palácio em Roma, vocês conhecem o Palácio em Roma? A embaixada é uma coisa linda, né? Olha, os locais mais caros de Roma. Sim, o Brasil comprou aquela beleza. Vou vender tudo isso aí daí, né? Comprou, é um baita cargo, mas o problema é a desonra, é a vergonha. Vamos lá, então vamos continuar, Fábio França, que aí nós vamos falando depois, a gente comenta o conjunto da obra, vá. Ameaças, Reinaldo, ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Coisa feia. Não se faz isso. Gustavo Bebiano afirma que está recebendo ameaças desde o fim de semana. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, ele não deu detalhes sobre as tentativas de intimidação, mas disse que já identificou algumas pessoas que seriam responsáveis e indicou que vai tomar as providências necessárias. Segundo Bebiano... Só desculpe. Sim. Veja, ameaça é uma coisa que durante a campanha o PSL nunca fez na campanha. A campanha do Bolsonaro com os adversários sempre foi uma coisa tranquila. Inclusive com aqueles da imprensa que eles julgavam adversários. Quase não perseguiram as pessoas, quase não transformaram as pessoas em anátemas, né? Em coisas a ser esconjuradas. E agora, infelizmente, porque o Bebiano, eu não estou gostando disso, não. Estou gostando disso, não. Não estou aplaudindo. Mas veja, Bebiano. Veja a quimera que vocês criaram. A quimera, originalmente, é um monstro, né? Momento cultural. E que está ameaçando agora vocês mesmos, né? É um pouco assim um mito de Saturno, engolindo os próprios filhos, sabe como é? Tem um quadro do Goya, terrível a respeito, vejam lá. Né? Aliás, os processos revolucionários, os de esquerda, eles sempre começam a engolir primeiro os próprios filhos. Isso não é um processo revolucionário, mas eles querem que seja. E começou a autofagia muito cedo. Muito cedo. Em decorrência de uma irresponsabilidade. Não que o Bebiano, atenção, não deva ser demitido com o que já se sabe, não que o ministro do Turismo não deva ser demitido com o que já se sabe. O problema é que é visível que ele não pode demitir, a não ser nos termos e nas condições que o senhor Bebiano impuser. E são esses termos e essas condições que estão sendo negociados neste momento. O mercado caiu. O mercado americano está fechado hoje, é em razão disso. Começaram a ver, opa, peraí, tem confusão nesse meio. Eu já vou chegar a detalhes. Continue, Fábio, por favor. Segundo o Bebiano, Reinaldo, as ameaças começaram após a polêmica com o filho do presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro. O ex-ministro, o ministro, né? Ainda, também disse que é paciente, chato e obstinado, além de ter muitos amigos. Bebiano ressaltou que não tem medo de briga e afirmou que devolverá na lei em triplo as ameaças e as ofensas que tem recebido. Só vingança, vingança, vingança. Tá feliz, Reinaldo? Eu não. Tá ameaçando a reforma da Previdência, que eu acho essencial para o país. Tô feliz, não. Agora, precisava ser muito bidu para saber que esse troço ia dar errado? Quantas vezes, eu não fui o único, mas eu fui dos primeiros, quantas vezes Reinaldo Azevedo disse aqui que era preciso parar com essa indústria de difamação na internet, inventada pelos bolsonaros, pelo clã?
tendo Carlos à frente? Quantas vezes? E aí está o nó da questão. Quem conhece o bafão, os bastidores, os subterrâneos, sabe que aí está o nó da questão. Se Bebiano ousar dizer tudo o que ele sabe sobre o esquema de internet que foi montado para a campanha e que não deitava raízes, fincava raízes em solo nacional, ele depõe o governo e leva junto alguns pesos pesados da economia que a essa altura estão com medo. É para aprender que não pode se meter nessas coisas. Né? Porque para que essas coisas não fujam ao controle, é preciso que os grupos estejam sempre unidos. E ali, agora, o racha aconteceu. Aconteceu agora não, já acontecia de antes, durante a campanha. A verdade é essa. Durante a campanha tem um troço ali que eu digo, só Freud explica. Os filhos nunca engoliram. Flávio menos, mas o Carlos e o Eduardo nunca engoliram a proximidade do pai com o Bebiano. Que se grudou a Bolsonaro. Nós botamos no ar aqui o áudio do vídeo em que Bebiano, na greve dos caminhoneiros, sobe num palanquinho, num piquete e defende a greve dos caminhoneiros, que roubou, nas estimativas mais modestas, 1 ponto percentual do PIB. Olha a irresponsabilidade. O Bolsonaro tem um vídeo apoiando a greve, que era aquela era do quanto pior, melhor. Inclusive fazendo campanha contra a reforma da Previdência, que agora virou a tábua de salvação do governo. Como é que isso poderia dar certo? Isso só poderia dar certo na cabeça... Assim, criou-se um monstro chamado PT, que tem características efetivamente monstruosas, mas aí a má consciência de alguns criou a seguinte doxa, a seguinte verdade inquestionável: não sendo PT, qualquer coisa serve. E foi onde eu, liberal, de direita, de sentido, um monte de coleguinhas de direita, coleguinhas não, de militantes de direita. Não, eu fico até com fama de petista, imagina. Eu disse, opa, nem tudo que é PT serve, que não é PT serve. Nem tudo que não é PT serve. Até porque quem não queria PT tinha muitas outras alternativas, mas escolheram essa. Desde sempre. Não vê que esse papo, que o Alckmin não emplacou. O Alckmin não emplacou porque as pessoas não aderiam à candidatura do Alckmin. Era simples. Não é? É porque as pessoas gostavam daquela mensagem. E mais esta campanha de internet fazendo esse negócio. E agora ficou evidente a irresponsabilidade que infelizmente uniu pai e filho. O ministro poderia ter sido deposto, o ministro poderia ter sido demitido, mas sem desonra, sem humilhação. Para alguns tontos que não sabem do que eu estou falando, fica parecendo assim, porque agora os filhotes inventaram que a mídia, como eles chamam, está apoiando Bebiano. Eu apoiando Bebiano? Olha para mim, vai ver o que eu já escrevi sobre Bebiano. Nem como caroneiro, do meu ponto de vista. Eu não uso isso. Eu jamais trabalho com aquele negócio, o inimigo do meu amigo, meu amigo. Não, eu penso o que eu penso. Eu não me interessa saber se a pessoa está com poder, está sem poder, em que lugar que está. Não me interessa. Não me interessa. Tinha de ser demitido, fizesse a demissão segundo critérios técnicos, conversados, incluindo o ministro do Turismo no pacote, o Marcelo Álvaro Antônio. Primeira vez eu não lembrei, mas aí acionei o Google interno e veio. Chamado Alexandre. Marcelo Álvaro Antônio. Não, não falei Alexandre. Que Cantou Bentivolio? Que cantou seu agora? Google o meu interno. interno aqui.
demitisse os dois. Agora, botar o vídeo no ar, humilhar o ministro, o pai retuitar o que o filho disse, sendo o chefe do ministro, que cuidou da campanha dele, que sabe todo, conhece todos os arcanos. O Vale Bene vai dizer daqui a pouco que é um arcano, que também serve para as cartas de tarô. Conhece todos os arcanos do PSL, que é um partido tão jovem na atual configuração, mas vejam a fama que já está granjeando. Nem tem biografia ainda e já tem folha corrida. Vale Bene me olha ansioso para explicar o que é um arcano. É um segredo, né? Um segredo, exatamente. Porque aqui na carta do tarô fala dos arcanos do tarô, que são segredos da pessoa que vai ler lá. Você lê tarô? Nossa, até Não? de tarô ele entende, Não, gente. né? Não lê Nossa tarô? Senhora. Não chega a ser o Olavo de Carvalho que entende astrologia também, tá? Olavão, eu sou leão, tá? Você não Qual sei. é o seu ascendente? Né? Meu ascendente é touro. Menino. Então é o seguinte, olha se você pode comprar a briga. Fizesse a demissão de outra maneira, esperasse um tempo, quer dar uma estatal para ele, quer dar a embaixada de Roma para ele, faz isso sem passar por esse ritual de humilhação. Mas não é isso, mas o Carlos tem ideias diferentes a respeito. Né? Freud explica, deveria explicar, porque ninguém pode ganhar a simpatia do papai mais do que eu. A presidência não é um negócio familiar. Né? A presidência não é um assunto clânico, que diz respeito a um clã. E está aí a crise formada. Um monte de gente tentando atuar como bombeiro, mas o primeiro que resolveu ser incendiário foi o Bolsonaro. O Rodrigo Maia lembrou muito bem, ele não pode se comportar mais como um simples deputado do baixo clero. Ele não usou baixo clero acrescento eu. Lembra quando o Bolsonaro ficava gritando aquelas boçalidades que ele gritava como deputado? Não, agora é presidente da República. Notaram que, querido Fábio, querida Maiara, querido Vale Bene, Sim. onde está a oposição? Não está. Cadê? Nesse momento no camarote ali. Né? Camarote. Cadê? O PT criou alguma dificuldade para o Bolsonaro? O PSOL criou alguma dificuldade para o Bolsonaro? Mesmo aquela gente que o Bolsonaro desagradou ali, Renan, aquela toda do PMDB, essa gente criou alguma dificuldade? Não. Ao contrário, eles contam até com quintas colunas, com a colaboração de supostos esquerdistas que hoje fazem a política do Bolsonaro. O Randolph Rodrigues é um deles. Aliás, está saindo aí o DN, espero que o Randolph corra para o DN. Ajudou o Bolsonaro no Senado, fazendo ali a campanha do Alcolumbre, do Aldeslumbre, presidente do Senado. Então não tem oposição. A oposição ao Bolsonaro é o Bolsonaro. A oposição ao Bolsonaro é a falta de eixo, é a falta de objetivo, é a falta de desiderato, é a falta de alvo. É a piada que eu adoro, simples, mas deliciosa, já contei aqui, o sujeito que entra num prédio com ascensorista, deve ser em Brasília, que é o único lugar em que prédio deve ter ascensorista, né? Prédio público, provavelmente, e a pessoa pergunta, que andar, senhor? Ele diz, não sei, porque já errei de prédio. Qualquer um. Não tem nada. Tinha uma ideia vaga, somos antipetistas, somos anti-esquerdistas, queremos botar essa coisa para fora, abaixo o politicamente correto, não queremos ideologia de gênero, é essa conversa. Mas eu tenho a saída. Eu tenho a saída. Eu publiquei a saída no meu blog, defendi na rádio e vou defender aqui de novo já. Ainda. Vamos continuar aí.
Os militares e a Associação de Bebiano. Militares e integrantes da ala civil do PSL disputam agora quem vai assumir a Secretaria-Geral da Presidência com a iminente saída do ministro Gustavo Bebiano. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, aliados da sigla querem manter o controle da pasta no governo de Jair Bolsonaro. Pelo lado dos militares, o favorito para assumir o cargo é o general Floriano Peixoto, hoje secretário executivo do Ministério. E segundo o presidente da República, o original, né? Depois do Marechal Deodoro, o Marechal de Ferro. Caso o general assuma o cargo, ele será o 8º militar a desempenhar uma função na esplanada dos ministérios. Porém, existe a possibilidade de o presidente extinguir essa pasta que ficou esvaziada depois da saída da Secretaria de Comunicação Social do Guarda-Chuva e também do Programa de Parcerias e Investimentos. Nos próximos dias, o presidente Jair Bolsonaro deve fazer uma série de anúncios, uma pauta positiva para tentar diminuir a crise política após a polêmica entre Bebiano e o filho dele, Carlos Bolsonaro. Eles estão desesperados para tentar fazer alguma coisa ali e tal. Olha, eu vou defender aqui a saída antes dos comerciais. A única chance desse governo dar certo é promover o impeachment branco de Jair Bolsonaro. E quem tem que fazer isso são os militares. O que é o impeachment branco? Isolá-lo do seu próprio governo. Não é fácil, mas tem de ser feito. Tem de se criar ali um alto comando do governo, junto com lideranças responsáveis da Câmara e do Senado, mais Paulo Guedes, e tentar impedir Bolsonaro de governar. Os Estados Unidos hoje não têm o Deep State, o Deep Government, o governo profundo, a burocracia que funciona, que independe daquele maluco que está lá. Tem que fazer a mesma coisa aqui. Porque um presidente que consegue criar essa crise do nada pode criar outras muito mais graves, muito mais profundas. E não, os filhos dele não vão parar. Ele tem um assessor para assuntos internacionais, um tal de Felipe Garcia. O Felipe Garcia foi para o Twitter e pegou lá um trecho do Salmo 127. Que, aliás, ele não entendeu o Salmo 127 também, porque essa gente fica pegando coisa de internet. Inclusive pegou uma tradução ruim para burro. Né? E botou lá que é um salmo atribuído a Salomão, que o Salomão diz que os filhos são a espada do pai. Né? Eis que os filhos são herança da parte do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Aljava é aquele lugar em que você guarda as setas, sabe? Assim, as flechas. Uhum. Né? Então o homem que tem muitos filhos e tal, e não sei o quê. Se você entrar na patrística... Se você for estudar a origem deste salmo, esse salmo é realmente uma coisa de organização da vida privada. Salomão está dizendo... Aliás, o começo do salmo diz o seguinte, o templo sem Deus não é nada, a cidade sem Deus não é nada. Né? Até porque Deus alimenta aqueles que Ele ama quando dormem. Isto é, Deus provê o sustento daqueles que nele creem. Então, sem Deus não há nada, ok. E no caso privado, da vida privada, o homem tem de ter filhos e filhos que vão defendê-lo depois dos seus inimigos. Na tradução está lá, a porta, na verdade, a porta da cidade diante dos outros. Isso é o assessor do Bolsonaro dizendo. Em última instância, está dizendo, não, filho é para isso mesmo. E está dizendo que a presidência da República é um negócio familiar. E é auxiliar do Bolsonaro, assessor do Bolsonaro, assessor para assuntos internacionais. Se metendo nesse troço aí. Vão parar? Não. Porque eles consideram que é um assunto privado. Então vai ter de dar um jeito de conversar e de tentar manter ali as coisas enquanto der. Eu não sei o que vem da aljava, já que usamos a palavra. Eu não sei o que vem da aljava de Bolsonaro, do Bebiano. Não tenho ideia.
Que há, sim, o risco de contar coisas que podem viabilizar a presidência, há. Não houver... E eu falo isso porque sei de coisas que estão em curso e falo isso também pela lógica do processo. Que não fosse isso, Fábio, demite. Já tinha ido. Ué, demite. Acabou. Por que não demite? Porque está negociando as condições. E por que está negociando as condições? Porque existe a retaliação. Reinaldo, o governo acaba de confirmar a exoneração do ministro. Pronto. Devem ter chegado a algum acordo. Agora vamos ver o que é que rola. Ah? Foi duro, hein? Foi duro.